Meus amigos, finalmente o julgamento do Mensalão está chegando ao seu termo. Ontem, o João Paulo Cunha foi apenado a pena superior a 9 anos, o que lhe garante um regime fechado inicial de prisão. E o Roberto Jefferson foi beneficiado pelos juízes pegando pena inferior a 8 anos. Roberto Jefferson merecia esse benefício? Eu tenho minhas dúvidas, porque quando ele foi à TV denunciar o esquema do Zé Disseu, do Lula e Companhia Limitada, ele não o fez movido por sentimentos nobres. O que o moveu foi a raiva e foi o sentimento de vingança, pois ele estava sendo deslocado do núcleo de poder lá nos Correios e isso ele não podia concordar. É um homem, como ele próprio disse certa vez, movido pelos mais baixos instintos. Não creio que os juízes acertaram em aliviar a sua pena. Ele foi um ator de proa de todo o governo Lula inicial. Ele foi um ator de proa nos últimos anos do governo FHC. Era muito desenvolto. Ele era um chefe acabado da corrupção. Tanto quanto o Lula, tanto quanto o Zé Disseu. Eles mereciam penas iguais, para dizer o mínimo. Mas, enfim, o que dizer do julgamento do Mensalão? Considero que cumpriu-se a lei, né? O STF se agrandou com o Mensalão, mas a gente não pode esquecer que o STF é uma Câmara revolucionária. É pelo STF que as metas últimas da Revolução Gramsciana estão sendo alcançadas. É pelo STF que a nova moral da escola de Frankfurt está sendo implantada no Brasil a golpes legais. Não podemos esquecer aqui do casamento homossexual, contrariando a Constituição propriamente, né? Não podemos esquecer do que fizeram com a Raposa do Sol, não podemos esquecer o que fizeram com a questão do aborto dos anencéfalos. Toda a agenda revolucionária tem sido referendada pelo STF. Pior, tem sido forçada contra a letra da lei, contra o espírito dos brasileiros em geral. Então a gente precisa dar nome aos bois e a gente precisa esclarecer. O julgamento do STF foi um simples ato de defesa do meio institucional em que os revolucionários se movem e que foi criado por eles. Não cumprir a lei, nesse caso, seria dar plenos poderes a uma facção que é o PT. Isso era inaceitável. Então a gente não pode entender o que houve, esse julgamento, como um mero ato anti-PT. Na verdade não foi. Foi um ato entre a desordem dentro da desordem. A desordem revolucionária. Outro dia eu estava vendo um filme biográfico do Napoleão, porque ele estava justificando a sua luta contra os revolucionários. Ele disse que ele não era monarquista, ele era republicano. Nós podemos dizer que a mesma coisa aqui dos nossos ministros do STF. Eles são republicanos, ou seja, eles querem a ordem dentro da revolução. É isso que eles querem. Quer dizer, não pode tudo. Algumas coisas podem. Pode guizismo, pode abortar, pode isso, pode aquilo. Mas não pode roubar o Estado assim na cara dura para se perpetuar no poder. Isso não pode. Foi isso que eles disseram. E é isso que o PT não entendeu. Quer dizer, eles podem ser revolucionários, mas não podem fazer tudo. Certas coisas são impensáveis. O STF balizou o movimento dos partidos da ordem que foi criada com a Revolução de 1988. É isso que houve. Então, dos males o menor. Podia ser pior? Podia ser um ato sacramental de plenos poderes pelo PT, mas não foi. E essa é a grande notícia. Cumprimentamos o STF? Claro, temos que cumprimentar, mas temos que qualificar. Não podemos achar que o STF está descolado. A gente até viu agora, nas eleições,
que o eleitorado brasileiro está à esquerda do STF. Eles consagraram o Fernando Haddad em São Paulo, mesmo no auge do julgamento do Mensalão. Essa questão da corrupção estatal não é relevante do ponto de vista eleitoral. O eleitorado não quer saber disso. O eleitorado está mais interessado na implantação da agenda revolucionária. Não são só os políticos que querem a revolução. O eleitorado também